Então, com a sua Bíblia em mãos, o livro de Joel, capítulo 2, verso 12. Aqui Joel, o nome Joel significa Jeová é meu Deus. Jeová é meu Deus. Numerosas referências Joel faz no seu livro sobre Sião, a cidade de Deus, e ao ministério que existia no templo. Indicam que Joel era um profeta tanto em Judá como em Jerusalém. A sua familiaridade com os sacerdotes sugere também que ele deve ter sido um profeta sacerdotal. Joel é considerado por alguns como um dos mais antigos profetas cujos escritos chegaram até nós. É possível que tenha conhecido tanto Elias como Eliseu quando ele era jovem. Então, é um profeta bem antigo. O livro de Joel, esse livro que abrimos e estamos vendo, ele tem ocupado um lugar de muita importância na Bíblia, na vida da igreja, no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo e também à doutrina dos últimos dias. Joel, ele anunciou ao povo os últimos dias, e eles experimentaram algumas crises desses últimos dias. O contexto de nossa passagem aqui é uma terra assolada por uma praga de gafanhotos, uma praga que devorava e devorou toda a plantação, promovendo assim fome, seca e destruição. Morre o povo e os animais. E então uma crise instalada, um desespero incomparável. O profeta então convida o povo a considerar a causa dessa calamidade. Eles devem se arrepender sinceramente se quiserem ser poupados de outro juízo. Então, um juízo, uma crise já tinha acontecido. Assim, então, inicia o capítulo 2, o capítulo que lemos, onde fala sobre o soar da trombeta, convocando o povo para um grande jejum. Isso está lá no verso 1 do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Amados, para não perdermos aqui a oportunidade, falemos um pouco de crises. Por favor, não fique bravo comigo, não levante da sala, não vá embora. A crise está aí. Nós estamos vivendo aqui a crise. Eu preguei no domingo passado um tema sobre porquê da crise. E aqui esse texto também nos fala quase que em harmonia, que essas crises advêm do afastamento do povo de Deus. Então não se levante, não saia da sala. É importante nós refletirmos aqui sobre isso antes de explanarmos todo o sermão. Nós precisamos compreender. Às vezes nós não temos muita memória, desculpe. Não é um mal só do brasileiro, mas de toda a humanidade. Nós não temos muita memória. E às vezes nós perdemos as oportunidades de não errar novamente ou de fazer uma leitura do que acontece. Então, falando de crise, nós enfrentamos há décadas crises. Há décadas. Há décadas, porque eu não sei quantos que aqui estão nos assistindo, que eu poderia falar há séculos, mas pode ser também, tanto no nosso país como em outros. E quando nós falamos em crises, nós devemos entender situações fora da normalidade,
questões diversas que tantos nos causam sofrimento, dor, medo, doenças, pobreza, destruição, fome, morte, crises. E se pensarmos nesse aspecto, não deixa de ser uma verdade que o mundo vive em crises. Algumas mais intensas, outras menos intensas. Mas vamos pensar só aqui no nosso país, que também reflete crises de outros países. O mundo hoje, numa população de quase 8 bilhões de pessoas, as crises que acontecem ali são quase as mesmas. Nós que muitas vezes reclamamos achando que um lugar está pior, o outro está melhor, mas num certo sentido as crises são e acontecem. Primeiro, uma crise que nós enfrentamos no nosso país e precisamos refletir sobre isso, e a crise da idolatria, a crise da falsa religiosidade, falsos profetas, a crise da fé de conveniência. É uma crise e ela não vai passar em 3 meses, ela se perpetua. Crises governamentais, políticos mentirosos, nós não podemos falar outra coisa, a maioria deles mentirosos, corruptos, bandidos, tratam o povo como animais de carga ou então animais de abate. A maioria dos trabalhadores tem que trabalhar 151 dias dos 365 dias do ano para pagar imposto, e o que eles nos devolvem é o que está aí. Crise das drogas, mais uma crise. Crise das drogas, o narcotráfico. Essa dura muito tempo. Ela mata e já matou muito mais do que qualquer pandemia que já existiu na Terra. E a gente não faz conta disso, aceita, se acostuma e sofre. Mas é uma crise quase que institucional, instalada. Mas a gente se acostuma de tanto falar, mas é uma crise. Ela é danosa, ela é cruel, ela é doída, ela é maligna, mais do que qualquer pandemia que esse mundo já enfrentou. Saiba disso. Crise moral. Só foi anunciar a paralisação de alguns setores, em alguns estados, tudo ficou mais caro. Não sei se você viu isso, eu tenho aqui feito compras no supermercado, não todos os dias, mas aqui feito para 2 famílias. Eu tenho uma pessoa idosa em casa, minha mãe, 87 anos, eu tenho os meus sogros, vizinhos, um com 80, outro quase lá. E eu fiz um acordo para que eles não saíssem e que eu estaria aí fazendo as compras do que necessitavam. Tudo mais caro, mercado, feira, gás. Eu estava na igreja conversando lá com o pedreiro e ele me falou: pastor, já está faltando gás lá onde eu moro. Parece que ele mora em Itaquera, e está R$100 agora o botijão. Será que precisava disso? Nós continuamos nessa crise moral, jogando lixo na rua, vendendo sem nota fiscal. Nós não nos preocupamos nem com a ceia, não sabemos lavar a mão, tivemos que aprender a lavar a mão por causa dessa crise moral. Crise educacional, devido a governantes passados nesse país, eu nomino comunistas, socialistas. Nós estamos entre os últimos colocados de educação mundial, o Brasil. País tão belo, tão rico, tão maravilhoso, abençoado por Deus. O resultado dela também mata, é uma crise grande.
E mata mais que essa pandemia e faz sofrer muito mais. Então, amados, usar a palavra crise seria amenizar a situação que há décadas o Brasil e o mundo enfrentam. Há décadas. Sendo honestos, a palavra certa seria pecado e o consequente juízo de Deus, como vimos no sermão passado e como estamos vendo aqui no contexto de Joel. Só para lembrar, você que acessou, parece que está gravado lá também, você pode ouvir o sermão do domingo passado, que vai tratar de tempos de crise, onde se testificam a existência, o poder de Deus, tanto de sua graça como de sua misericórdia. Aqui, nesses sermões, nós temos visto a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, apesar das crises e dos pecados humanos. Hoje nós veremos esse sermão que tem a seguinte preposição, título aqui. Se você quiser, anote, eu vou repetir 2 vezes. Todo tempo de crise é tempo de abatimento, arrependimento, mas também esperança, consolo e avivamento. Eu vou repetir. Todo tempo de crise é tempo de abatimento, arrependimento, de esperança e consolo e avivamento. Vamos então compartilhar aqui esses textos que lemos. É um sermão que a gente entende ser textual, onde nós estaremos explanando o texto, essa palavra, às vezes saindo alguns links com outros textos da palavra de Deus. Em tempos de crise, então, se estamos afastados, em tempos de crise, se estamos apáticos, desligados, mornos em relação ao Senhor, nós devemos nos voltar para Ele. O texto diz isso, no seu verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Amados, ainda sim, agora mesmo, diz o Senhor. Sempre é tempo de se voltar para o Senhor, de se arrepender. A expressão ainda assim seria a mesma coisa, mesmo que a tempestade já tenha começado, a desgraça já tenha se instalado, a pandemia está aí se movendo, ainda que você já tenha chegado lá no fundo do poço, volte-se para o Senhor de todo o coração. É o que diz aqui o texto de Joel para o povo de Deus daquela época e para nós. Volte-se para o Senhor de todo o coração. Não é só em tempos de crise que nós devemos fazer isso, mas tempos também depois da crise ou tempos sem crise. Apesar que, como vimos, o mundo vive em crise por causa do pecado. É sempre tempo, é sempre nossa obrigação. A melhor coisa que nós temos de fazer é se voltar para o Senhor, converter os nossos corações ao Senhor. A expressão aqui, jejum, choro e pranto, descreve um arrependimento verdadeiro. Se voltar para Deus sem um arrependimento verdadeiro, não adianta nada. E aqui a humilhação de aceitar o juízo. Aceitar o juízo e a disciplina pelos pecados cometidos. Não é simplesmente uma questão de vitimização, jejum, oração, trapos, cinzas, mas humilhação pela culpa. Aqui, a ênfase aqui, é a mesma ideia que Joel continua no verso 13.
Verso 13, ele vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aqui mais uma vez a exortação de que o abatimento e arrependimento não podem ser de aparência. Rasgar as vestes não pode ser uma ceninha, não pode ser um teatrinho religioso, mas uma ação de dentro para fora, uma ação profunda que foi promovida pelo pesar de pecar contra Deus, uma ação que resulta em permanentes e profundas transformações, porque senão passa tudo, esquece tudo, peca tudo de novo e vai vir mais crises. Rasgar o coração seria a mesma coisa de transformar o coração. Tirar o coração velho, colocar o coração novo, mudar radicalmente o coração em relação a Deus. Tanto que ele repete a exortação aqui, no verso 13, ele vai repetir: convertei-vos a Deus. Mas aqui nós temos o ensino de acesso ao trono da graça. O ato de nos voltarmos para Deus, de buscarmos a Deus, de nos convertermos a Deus, é Deus dizendo assim: podem vir à minha presença, venham à minha presença. Eu não estou longe para que alguém não possa me buscar e com o coração contrito e quebrantado. É isso que eu me agrado. Davi entendeu isso cedo na sua vida. Um coração contrito e quebrantado é o que agrada a Deus, não sacrifícios de bodes, de novilhos, sangue de cordeiros. E temos esse acesso ao trono da graça, onde só experimentamos a presença do Espírito Santo com verdadeiro arrependimento. Sem isso, não adianta se voltar para Deus. O nosso segundo aprendizado aqui nesse texto que lemos, a partir do verso 13, e aqui eu vou fazer alguns cortes nos versos, porque alguns deles falam dos dois assuntos, né? Então, esse primeiro aprendizado no tempo de crise é tempo de abatimento, é tempo de arrependimento. Mas também em tempos de crise é tempo de esperança e consolo. Esperança e consolo. O verso 13, na sua segunda parte, ele vai dizer assim: porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui, em meio ao arrependimento, à contrição, nós já vemos o profeta dizer a nós palavras de esperança e consolo a respeito do nosso Deus, a respeito daquele do qual nós vamos à sua presença. Amados, em meio às crises, e juízos de Deus, né? Em meio às crises e juízos de Deus, nós temos a esperança em experimentar a sua graça, a sua misericórdia, porque Deus, na sua soberania, Ele tem todo o poder e Ele é poderoso e suficiente para mudar a nossa sorte. Deus, em qualquer momento, pode levantar a cura ou a vacina dessa pandemia que assola o mundo e o nosso país. Nós devemos ter essa esperança, nós devemos ter esse consolo e aguardar nele. Deus é soberano e Ele é poderoso. Ele não só envia a pandemia,
a epidemia, as doenças, as crises, como também tem absoluto controle sobre ela. É difícil nas nossas mentes limitadas, humanas, admitir isso. Porque nós queremos sempre nos livrar. Queremos sempre que acabe. E não queremos aprender nada com isso. Mas não é a questão. Deus não é assim. É Ele que domina sobre tudo e sobre todos. Onde nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E mesmo merecendo o seu juízo e ira, Ele é tardio em irar-se. Mesmo nós merecendo o seu juízo, que vem através de crises e as variadas crises, Ele é tardio em irar-se. Vimos de novo no sermão passado, fica um gosto aí para você assistir. Deus não tem prazer em viver disciplinando e mandando seu juízo sobre os homens. Pelo contrário. E aqui então, mesmo que ele se ire e manifeste o seu juízo, também ele não deixa de ser misericordioso, ele não deixa de ser compassivo, grande em benignidade, e da mesma forma que ele aplicou o juízo, graciosamente ele se arrepende do mal e nos livra. Esse é o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Que isso te console, que isso sirva de uma certeza de esperança no seu coração. Aqui no verso 14, diz, quem sabe se não se voltará, se não, e se arrependerá e deixará após ti uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe se ele não se voltará e se arrependerá, no sentido de não aplicar o seu juízo, ou de cessar o seu juízo. Esperança. O Salmo 86, verso 15 diz assim: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Também temos no Salmo 103, do verso 8 até o verso 10, o seguinte: o salmista declara: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que conforto, que consolo para aqueles que têm convicção de que são pecadores, carentes e dependentes da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. A igreja considera ainda hoje que os ensinos do livro de Joel são, por um lado, uma importante fonte de esperança, e conforto, e por outro lado, uma palavra de admoestação, de alerta. Nós precisamos, assim, olhar a palavra de Deus e aprender com ela. Em tempos de sofrimento e crise, os cristãos têm esperança. Nós temos esperança. Nós não vamos nos desesperar. Não vamos jogar a toalha da fé. Não vamos esmorecer. Antes vamos, no Senhor, enfrentar a crise. E estar não só enfrentando, mas ajudando outros. Com a fé, com a palavra, com as nossas vidas, com os nossos bens, se assim cada um puder. Cristãos têm esperança e consolo, porque o nosso Deus tem um caráter santo, justo, misericordioso. Assim é o nosso Deus. Amados, tenhamos esperança
não que tudo vai passar, como alguns gostam de se consolar, né? Já ouviu? Alguns bacanas, eu mesmo já falei isso, né? Tudo passa, tudo vai passar, né? É um jargão de consolo, né? E na verdade, tudo passa, mas falar isso pensando em Deus e em todas as questões que envolvem uma crise é diferente, né? Então, nós podemos dizer que tudo vai passar, né? Mas a esperança em que nós temos que tudo vai passar é no Senhor. Não no tempo simplesmente, não no tempo da pandemia, da manifestação, onde vão pegar e criar anticorpos, alguma coisa assim. Não, tudo vai passar porque nós temos a esperança no Senhor, que é rico em graça e misericórdia. Amém? E por fim, o nosso terceiro aprendizado aqui, nesse texto, né? A crise é tempo de avivamento. Toda crise é tempo de avivamento. E aí, a partir do verso 15 até o verso 17, nós temos aqui, a partir do verso 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. O mesmo pedido lá no início do capítulo 2, só que lá era para todos os povos. A pandemia pegou todo mundo. Aqui está falando aos que creem, aqueles que têm fé, aqueles que dependem de Deus, confiam em Deus, aqueles que se humilham, se arrependem dos seus pecados. E aí ele fala, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui era para todos os moradores, no capítulo 2, do verso 1, era para todos os moradores da terra. Aqui a trombeta é para o povo de Deus. Amado, essa ordem é para nós. É algo para dentro dos nossos muros, da nossa casa, da nossa igreja. É a trombeta sacerdotal, é a trombeta para o povo de Deus, para que esse se volte para Deus. O verso 16 e 17, né, vai dizer: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia a noiva, o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Aqui a composição desses versos, principalmente do verso 16, enfatiza a gravidade da crise e enfatiza a urgência do povo de Deus se congregar, buscar a Deus, todos juntos em culto, congregai, proclamai uma assembleia, uma reunião solene, um culto, buscar a Deus e se consagrarem para o serviço divino, igual a santificai a congregação. Santificar para servir, para se consagrar. E aqui fala para todos, indistintamente, desde o sacerdote até os bebês, né? Deveriam adorar o Senhor, ato que domingo a domingo temos a oportunidade e o privilégio de fazermos, né? Não agora, nesse momento de isolamento, devido a essa pandemia. A ação que nesse tempo de crise estamos de forma fazendo nesse dia, né? De uma certa forma nós estamos fazendo essa ação nesse dia, né? Buscando o Senhor com as nossas orações. Foi desafiado a igreja estar orando durante o dia todo.
Oxalá que todos assim cumprissem essa oportunidade maravilhosa, né? Estamos nos consagrando ao Senhor em jejum. Aprendemos aqui sobre a urgência de buscarmos juntos Deus nas crises. Buscarmos juntos a Deus nas crises. Mas também a constância de congregarmos, de nos consagrarmos, de perseverarmos nessa ação. Não só em tempos de crise, mas em todas as oportunidades do tempo que nos resta aqui na terra. Foi justamente isso que Israel, Judá deixaram de fazer. No tempo do bem bom, de crises leves, eles deixaram de adorar o Senhor, de congregar na casa do Senhor, de adorar o Senhor como a igreja veterotestamentária. E aí veio também a crise, veio o juízo de Deus. Amados, não sejamos como alguns, né, que não fazem caso de estarmos juntos, adorando, servindo, cultuando a Deus. Não façam isso. Não façam isso. Esses, com certeza, já têm recebido juízos de Deus e não sabem, e não enxergam. Quem de nós não está com saudades um do outro? Quem de nós? Com saudade de estarmos juntos, louvando, adorando o Senhor, estarmos juntos, lendo a palavra do Senhor, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos abraçando, nos cumprimentando com ósculos santos. Está tudo agora proibido, impossibilidade. Amados, nessa momentânea privação, distanciamento físico dessa comunhão próxima, e nós possamos valorizar mais os nossos ajuntamentos solenes, quando temos toda a disposição e liberdade de fazer. Amém? Amém. Eu vou falar de novo que nesse momento de privação, distanciamento, isolamento físico, que nós possamos valorizar mais o culto congregacional, o culto ao Senhor, os trabalhos, as atividades que temos juntos em adoração e serviço ao Senhor. Tempos de crise, oportunidades de avivamento. Amém? Tempos de crise são oportunidades de avivamento. Eu concluo com a exortação aos sacerdotes, verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amados, cabe-nos primeiramente, e aí eu estou se referindo a mim, né, como líder espiritual, sacerdote da nova aliança, e longe de você interpretar qualquer coisa além de que eu sou pastor de ovelhas, de almas humanas. Cabe a mim chorar e lamentar. Primeiramente a mim chorar e lamentar por essa crise, mas pelo que provocou a crise. O lamento dos sacerdotes, dos líderes espirituais, deveriam ser choro, lamento, não das consequências da crise, mas o que originou a crise, o que causou a crise. E aí nós sabemos que são os nossos pecados. Daí eu devo ser o primeiro a chorar e a conscientizar o povo de Deus e também aqueles que vivem distantes de Deus.
Arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor. E se tem uma única maneira de fazer isso, só tem uma única maneira de fazer isso, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. O modo de você que ainda não fez se arrepender é crer em Jesus Cristo, se voltar para Cristo, entendendo que Ele morreu pelos seus pecados. Aí então você tem que se arrepender e crer, e passar assim, então, a viver e servir o Senhor. Com crise ou sem crise, a nossa única esperança é a salvação que temos em Jesus Cristo. Volte-se para Ele, amigo, amiga, se você ainda não o fez. Se você, amigo e amiga, que já, de repente, frequentou alguma igreja, aquele termo ruim que eu não gosto nem de falar, desigrejado, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, clame por perdão, se arrependa, converta-se. O pedido do sacerdote para Deus era para que poupasse o povo, Amados, Deus pode nos poupar da peste perniciosa, se Ele assim quiser. Mas tenhamos a esperança e consolo de que Ele já nos poupou. Ele já nos poupou do juízo da morte eterna, da separação de Deus. E quem pagou por essa bênção foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê já está poupado dessa peste, do aguilhão da morte, com crise, sem crise, com epidemia, com doença ou sem doença. A morte chegará para todos um dia. Converta-se enquanto há tempo. Jesus pagou o preço da nossa morte na cruz do Calvário. Assim mesmo que possamos passar por essa crise sem doença, nós podemos passar por essa crise sem doença, O sacerdote pedindo: poupa o seu povo, ó Deus. Nós podemos passar por essa crise sem doença, com doença, mas também podemos não passar por essa crise. Alguns de nós podem morrer, mas a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, que venceu a morte e que nos deu a vitória. Quando Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo, essa é a nossa fé, a nossa certeza. No mundo enfrentareis crises, tribulações, dores. Diante dessas verdades, possamos responder aos povos, às nações que nos perguntaram: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e também na terra. Ele está no controle de nossas vidas e de todos os seres humanos. Ele está em nós por meio do seu Santo Espírito. Ele habita no meio do seu povo, a sua igreja. Ele nos convoca todos os dias a nos achegarmos a Ele, arrependidos e contritos, mas também com esperança e fé, consagrados e avivados para o seu serviço e adoração. Responderemos às nações: o nosso Deus está nas crises, nos vales, nos montes. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador
Criador do universo, o juiz de toda a terra, aquele que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor dos tempos, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém.